Boa noite para todos, espero que todos estejam ouvindo. Quem não estiver ouvindo, por favor, digite aí no chat para a gente conseguir ajudar vocês. Sejam muito bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês na nossa terceira Masterclass. E nosso objetivo hoje é começar uma série de Masterclass com o assunto de configuração de documentos. Como esse assunto é um assunto extenso, nós vamos dividir em 3. Então, será hoje e mais as próximas 2, tá? Então, você tendo dúvida, já vai colocando aí no chat que o Cássio, o Eduardo e o Daniel estarão respondendo vocês, tá bom? Qualquer dúvida que tenha a ver com este assunto, né? É muito importante isso, que a gente foque no assunto para que seja bem sucedida, né? Mesmo porque isso é gravado e depois vai para o YouTube, então é importante que todos estejamos falando o mesmo assunto. Sobre configuração de documentos, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente consegue trabalhar isso no nosso programa? Por que a gente tem esse recurso, né? Quando a gente começou a trabalhar com isso, com o Doc Windows, que já faz muitos anos, né? A gente tinha esse objetivo de que o programa fosse de uma forma, deixasse de uma forma assim muito vocês independentes, vocês pudessem conseguir usar o programa sozinhos, configurarem sozinhos. Então, esse recurso de configurar documento é um recurso que foi disponibilizado para que qualquer usuário pudesse fazer, né? E a gente sabe que muitos usuários não têm noção de como fazer isso. Então, a nossa ideia com essa Masterclass é justamente isso, fazer com que você tenha essa habilidade, tá? E para que isso fique muito fácil, fique uma coisa assim que você não sofra, não tenha medo, eu resolvi fazer um paralelo entre você fazer um bolo, né? Como se faz um bolo? Primeiro, você prepara o mise en place, né? Ou seja, separa todos os ingredientes que você vai usar nesse bolo. Depois, você faz um pré-preparo em alguns ingredientes. Então, por exemplo, quando você vai colocar ovos, né? Você separa a gema da clara, né? Bate as claras em neve e peneira a farinha. Então, tem algumas coisas que você tem que fazer um preparo antes, tá bom? Depois você define a forma, se vai ser um bolo redondo, quadrado. Você faz o recheio, depois você faz uma decoração, né, para ficar bonito. Você coloca numa embalagem, você etiqueta, coloca selos, preços, né? E depois você prova o resultado para ver se está bom. Então, baseado nessa linha de pensamento, eu quero explicar para vocês como que a gente faria essa configuração de documento no Doc Windows. Como que a gente faria isso, seguindo esses passos? E para isso a gente tem que pensar o que eu posso configurar, né? O que é possível? Então, no módulo de registro civil, nascimento, casamento, óbito, livro E, a gente consegue configurar as minutas dos documentos, né? Então, o que você tem hoje aí, saiba que todas elas podem ser configuradas. No módulo de averbações, para quem tem, né? Você consegue configurar aquelas etiquetas de averbações, tamanho, conteúdo, né? E as anotações automáticas também, os textos que são gerados. No módulo de firmas, a gente consegue configurar as etiquetas, tamanho, texto, conteúdo, ficha de firma, certidão em termo de comparecimento. No módulo de procurações e escrituras, a gente consegue configurar o texto dos poderes, dos negócios ou transação, minutas de documentos. No módulo financeiro, a gente consegue configurar recibos, enfim, tem várias coisas. Mas hoje nós vamos focar nas minutas de documentos do registro civil. Tá? Muitos conceitos que nós vamos passar hoje, eles são base para que você configure as outras coisas. Então, preste bastante atenção em tudo que a gente vai passar hoje, porque isso a gente vai acabar repetindo em outras, mas não com tanta ênfase como estamos fazendo hoje, tá? Quais seriam os ingredientes, né, dessa configuração de documento? Primeiro, um texto fixo. Todo documento tem um texto que é fixo, que não muda. Por exemplo, certidão de nascimento, aquele título fixo, né?
né? Mas tem um texto que ele é variável. Então, por exemplo, o nome da pessoa, o endereço, a filiação, enfim. Esse texto variável seriam os campos que você preenche, que é o campo do banco de dados, seriam as funções, né? Dentro do programa, a gente tem funções, por exemplo, para retornar toda a qualificação de uma pessoa, todo o endereço de uma pessoa. Então, a gente tem, quando a gente diz funções, a gente quer dizer que tem vários campos agrupados que formam uma determinada informação. Algumas dessas funções são um pouquinho mais complexas e nós vamos falar sobre elas hoje, como usá-las, tá? Variáveis. Nós temos informações que são colocadas em variáveis adicionais, ou seja, se não existe no doc algum campo que eu preciso, alguma informação que eu preciso preencher, eu costumo dizer assim, digamos que eu preciso saber a cor dos olhos do bebê, não tem esse campo, eu posso criar, né? Variáveis globais, aquelas usadas em todo o sistema. Então, por exemplo, o nome do oficial, o nome do cartório, ou mesmo variáveis de impressão, que é o que nós vamos falar hoje, que são aquelas variáveis que eu preencho só no momento da impressão em si. Imagens, se eu preciso colocar uma imagem no documento, né? O logo do cartório, ou mesmo a digitalização de um termo, né? Selo, QR Code, o número do formulário da certidão, os valores de cobrança. E aí, como que eu faço com todos esses ingredientes? Primeiro, como é que eu faço esse pré-preparo dos ingredientes? Primeiro, a gente tem um lugar no doc para configurar essas funções, para personalizar, deixar do jeito que eu gosto, porque cada cartório gosta de um jeito. Então, a gente tem essa possibilidade. Definir quais são as variáveis de impressão que o meu cartório quer, que o meu cartório precisa, tá? Onde isso fica no doc? Nós temos lá funções auxiliares, configurações, registro civil. Tem uma tela que ela tem várias abas. Cada abinha, ela é específica de uma determinada parte do sistema. Essa que estou mostrando para vocês é só nascimento. Então, várias funções do nascimento que eu quero personalizar. Por exemplo, quando for falar de avós, como que eu quero que saia? Eu quero que saia a expressão materno-paterno? Ah, não quero. Então, eu tenho como configurar aqui, tá? E tem outras coisas que o Eduardo vai explicar bem para vocês. E tem uma coisa nova nessa tela que vai sair no release 2.71, que quando você chegar nessa tela, que você vê esse monte de código, @519, ai meu Deus, o que é esse 519? Ai, o que é esse 513? Então, a hora que você passar o mouse, ele vai aparecer esse quadradinho aí explicando 519 a filiação completa do registrado. Então, foi solicitação de alguém de vocês e a gente atendeu, só que só vai sair no A271, tá? As variáveis de impressão, que é aquela que eu seleciono na hora que eu vou imprimir um documento. Então, por exemplo, quem é o assinante do ato? Eu tenho como fazer um recurso que eu pego todos os usuários do meu sistema que já estão cadastrados lá e eu associo àquela variável e na hora que eu vou imprimir, ele aparece a lista dos meus usuários do Doc Windows que têm a permissão para assinar o documento. Muito bem, o próximo passo é definir a forma do documento, né? Qual que é a forma? É A4? Vai ser a certidão? É no tamanho A4? Ah, não, é o termo. Ah, então o tamanho é ofício. Ah, não, é uma mini certidão que vai ter tamanho A5. Enfim, você define o tamanho da página. Orientação vai ser impressa em retrato ou paisagem. As margens, por exemplo, se eu tenho uma certidão que já vem pré-impresso aquela parte de cima, então eu vou precisar fazer uma margem superior maior para que o documento comece a imprimir mais embaixo. Então, eu tenho como ajustar essas margens. Eu tenho como definir um cabeçalho, um rodapé, quero que coloque alguma informação lá. E eu tenho como incluir tabelas dentro do documento, né? Por exemplo, a própria certidão, hoje, ela é cheia de tabelinhas. Então, você pode colocar borda ou não. E dentro do Doc Windows, nós temos um editor dessa minuta que tem lá os menuzinhos. Então, no menu Layout, você vai ter todas essas opções. Uma coisa importante também é que quando você mexer na parte de rodapé, cabeçalho, você vai no menu Inserir, tá? Tudo isso que eu tô falando, gente, tem no manual, tem também nos vídeos, mas aqui a gente vai falar superficialmente para que você tenha esse interesse em buscar com mais detalhes, tá? Outra coisa é o bendito recheio, né? A parte mais importante do documento, que inclui o texto fixo, né? E aí do lado eu coloco algumas teclas entre aspas, entre parênteses, que são recursos que o programa tem para você acessar essa informação rápida, tá? Então, campos e funções é no F2, variáveis adicionais no F4, variáveis globais no F5, variáveis de impressão no F6 e imagens.
Então, se você entrar lá no menu, no editor de minutas, vai ter lá a opção inserir funções e bonitinho o lugar de você acessar, tá? Que é um exemplo de uma certidão. Você vê que tem esses códigos com @201, não sei o quê. É muito destacado aonde que está a informação variável, tá? Próximo passo é incluir os vínculos. Então, cada documento que eu faço, eu posso vincular a um outro documento. Por exemplo, uma certidão, eu tenho como dizer assim, essa é a certidão, mas o verso dela, eu quero que imprima esse documento. Então, eu defino um documento para o verso, um documento para frente. Então, eu tenho como fazer esse vínculo, eu tenho como fazer vínculo com selos e certidão. Então, por exemplo, quando eu vou imprimir uma certidão, eu digo assim, ó, tem que consumir esse selo. Quando eu imprimo essa certidão, eu tenho que consumir esse papel, esse formulário, para eu já saber se formulário foi usado na certidão do Eduardo, por exemplo. E eu tenho como vincular também ao módulo financeiro, dizer assim, que ordem de serviço gerou quando eu imprimi, que valor que eu cobrei, tá? Então, quem usa selo digital, com certeza, tem esse recurso utilizando. Quando você vai fazer esse vínculo no doc, você tem lá em propriedades uma tela onde você vincula esse documento, né? No caso, um documento de assentamento acessório. Tem como você vincular os selos e as certidões também, essa mesma tela de propriedades. E na mesma tela de propriedades, você também vincula o ato padronizado, que é aquele grupo de itens da sua tabela de emolumentos que vão definir a cobrança que você vai fazer para o seu cliente quando você imprimir esse documento. O próximo passo, gente, é a estética. Então, nós percebemos, né, quando a gente atende os nossos clientes, que tem clientes que são muito caprichosos, né, centralizam bonitinho, mudam a fonte, faz a coisa, mudam, deixa uma coisa em negrito, tal. E realmente o programa dá esses recursos, né? Então, mudar a fonte, mudar o estilo, o tamanho, colocar cor. Você pode colocar negrito, itálico, sublinhado. Você pode colocar alinhamento. Vamos alinhar bonitinho, né? Vamos colocar um espacejamento diferente aqui. Enfim, mas por que é tão importante uma estética? Dá uma olhada nesses bolos, né? Devem estar gostosos os dois, né? Mas concorda que, né, quando o cliente pede esse bolo, a expectativa dele é esse Bob Esponja lindo, bonitinho, aí vem, entrega, parece de longe um Bob Esponja, né? Então, a mesma coisa é o documento que você imprime no cartório, quando você entrega para o cliente, ele está com aquela expectativa de receber um documento bonito, limpo, organizado, né? Então, o DOC tem recursos para isso. E você pode falar, beleza, não se põe na mesa, mas dá apetite, né? Então, que a gente tenha esse cuidado com o nosso cliente de apresentar uma coisa bonita para ele. E dentro do DOC, a gente tem esse menu formatar, onde tem lá todos os recursos, como tem no Word, para você definir tamanhos e tudo mais. Por fim, tem o teste de impressão. Preciso testar, né? Ficou bom, né? Não vou já gastando selo, gastando formulário de impressão, não. O DOC tem recursos para você fazer esse teste, para ver se ficou bom. Então, use o recurso de teste de impressão e também use o recurso de imprimir no modo rascunho. Prove antes de oferecer para o seu cliente, né? E aonde que estão esses recursos, né? Isso aqui, gente, é um recurso que saiu na 269. Então, aquilo que a gente está sempre falando, mantenha o seu programa sempre atualizado. No release 269 saiu esse recurso, que você clica com o botão direito em cima e ele tem a opção de testar documento. Também tem isso dentro da tela da minuta. E também existe o recurso, gente, na hora que você manda imprimir, tem se você nunca viu, do ladinho da impressora, tem uma palavra rascunho. Se você clicar ali, seu documento vai sair com essa tarja escrito rascunho aqui na diagonal e você tem um teste impresso sem ter risco de você estar imprimindo um documento que será usado por outra pessoa. Muito bem, a minha parte é essa. Agora o Eduardo segue mostrando diretamente no Doc Windows como isso funciona. Vai lá, Eduardo. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui na Masterclass. Vamos para parte prática agora. Dizer mais uma vez que é uma honra estar aqui com vocês, nossos clientes. A gente faz isso aqui com alegria. A gente gosta muito dos nossos clientes, não é da boca para fora isso. Vocês veem isso no dia a dia com os nossos atendimentos. Isso aqui é uma alegria para a gente, saber que a gente está nutrindo vocês com informação boa, informação de qualidade. O que a gente puder responder aqui, a gente vai responder aqui. Se vocês tiverem dúvidas que saiam um pouquinho do assunto, talvez, por favor, liga no suporte técnico a partir de amanhã. Vamos manter as perguntas para o Cássio, para o Daniel, para o Jonatas, somente
somente que forem relacionadas ao assunto de definição de documentos, tá? E eu vou tentar passar aqui grande parte do que a Cleide passou nos slides de forma prática. Vou abrir aqui a apresentação. Então, vou começar numa parte muito importante, que eu acho bom vocês aplicarem para tudo que vocês forem mexer em sistemas, qualquer sistema, mas vamos aplicar agora diretamente para o Doc Windows, que é você fazer um backup antes de você mexer nas coisas. Muita coisa da configuração de minutas, o receio que vocês têm de mexer, muitas pessoas aqui com certeza vão se relacionar com essa informação. Eu tenho medo de mexer na minuta. E se eu estragar? E se eu fizer errado? O que eu faço? Vou ter que ligar no suporte técnico? Puxa, vou ter que abrir um chamado? Não, tudo que você vai fazer nas minutas, você pode fazer um backup e restaurar depois. Como que a gente faz isso? Então, o sistema tem um recurso, tá? Para entrar nessa tela de minutas em todos os módulos, configurações, definição de minutas. E quando você está trabalhando com a minuta, eu quero mexer aqui no meu termo de nascimento, eu quero mexer no texto, quero deixar ele melhor, vou fazer um backup. Como que a gente faz esse backup? Clica na minuta, clica no botãozinho aqui embaixo, marca, desmarca, e clica no botãozinho duplicar. Ele vai te dar essa informação aqui, duplicando minutas. Prefixo para identificação. Isso aqui, o que é prefixo? É só uma informação que você pode deixar anterior ao título, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, backup e um traço, ele vai colocar essa informação do ladinho do título. Isso serve para identificar melhor as suas minutas. Por exemplo, nessa lista aqui que eu tenho só 4 minutas. Com certeza aí no cartório de vocês vai ter uma lista com 100 minutas, 50 minutas, né? Então pode atrapalhar um pouquinho. Código da minuta duplicada. Ele vai seguir esses códigos aqui da barra lateral esquerda, tá vendo? Vamos dizer que a sua lista vai de 1 a 100. Eu recomendo vocês deixarem número 9999. Então para ele ficar lá embaixo, pra saber que seu backup tá lá. Beleza, 9999. Tá, foi lá, editou tudo na minuta. Nossa, fiz errado. Ou pior, sem querer eu acabei excluindo. Aconteceu alguma coisa, você excluiu a sua minuta. Simples. Você quer recuperar? Volta na sua minuta de backup, marca ela, duplicar e volta ela para o número 1. Ele vai duplicar e essa minuta volta para ser o número 1. Então, sobre fazer um backup e você restaurar sua minuta, a gente não tem dúvidas agora. E fica tranquilo para alterar qualquer coisa nas minutas. Recomendo fazer isso sempre que for mexer em alguma minuta, tá? Beleza, vamos então entrar aqui nas minutas. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, antes da gente falar de funções, falar de formatação e tudo mais, é um recurso que a Cleide mostrar na prática, tá? Eu quero testar como que está meu documento antes para eu saber o que eu quero alterar. Então, quando você edita uma minuta, dentro do menu principal, tem esse botão testar documento e também, tá? Aqui na lista dos documentos, quando você clica com o botão direito do mouse, aparece essas opções aqui, ó. O testar documento, quando você clica nele, ele vai pedir um registro para você selecionar como modelo, tá? De teste, e você pode fazer um teste do documento. Se você já quiser deixar um registro preparado para você testar qualquer uma dessas minutas aqui da sua lista, é só você selecionar essa opção aqui, ó. Selecionar registro para teste. Então, eu vou selecionar aqui um que eu já preparei, tá? Selecionei, marca, desmarca, confirma, registro selecionado com sucesso. Agora, quando eu clicar em testar documento, ele vai já sempre utilizar o Eduardo como o meu modelo, beleza? Isso vai servir para qualquer registro de qualquer módulo que você selecionar aqui no sistema, tá? Essa funcionalidade, por enquanto, ela está prevista somente para registro civil, tá? E dentro da minuta, ele também vai ter a mesma possibilidade. Só que, como não faz sentido ter o editar e o marcar aqui dentro, vai ter só o testar e o selecionar, tá? Eduardo Rocha, pesquisa, marca e confirma. Ele testa em tempo real, para vocês saberem como é que fica a minuta. Beleza, vamos lá. Primeiro, vamos começar então pelo pré-preparo. Vamos falar das funções lá nas preferências. Aqui em funções auxiliares, configurações, registro civil. A gente costuma brincar aqui na Demaria, como que a gente tem muitos clientes de diversas unidades federativas, né? Atende cliente do Brasil inteiro, a gente brinca que o DOC chama DOC preferências, porque cada cartório trabalha de um jeito, então mexe nas preferências da sua forma. Então aqui em registro civil, talvez as suas preferências no seu cartório sejam totalmente diferentes das que estão aqui, porque você trabalha de forma diferente. Então eu recomendo que vocês quando vocês estiverem na serventia, abram essa tela, leiam cada uma dessas linhas aqui, tá? Essas que tem as funções, a Cleide explicou nos slides, no release 271 vai vir uma explicação quando vocês passarem o mouse, tá? Eu estou no 2.70, nem eu tenho acesso ainda ao 271, viu, gente? Então não são vocês. E vai ter uma explicaçãozinha breve, igual tem nas minutas, tá? Quando você entra na minuta e clica entre o arroba e o número, ele te dá uma explicação breve. O que é essa função? Então, essa mesma explicação terá aqui nas preferências. Beleza.
Então, algumas preferências que são comuns o pessoal do cartório perguntar para a gente, poxa, eu não queria que na minha certidão saísse a expressão dos avós, quando os avós e os pais forem homoafetivos ou tiver um caso ali de multiparentalidade, o que eu faço? Então, essas funcionalidades aqui, elas vão afetar especificamente as funções que mencionam quem são os avós na filiação. Então, por exemplo, qual que é a informação dos avós, se os pais forem homoafetivos ou se for um caso de multiparentalidade. Eu vou trazer aqui somente os nomes dos avós, ou completo com o nome, tá? Informação dos avós, se eu quero trazer a expressão paterno e materno, dependendo do registro, é sensível essa informação. Pode causar constrangimento, né? Então, tomar cuidado para ver se vocês estão trabalhando da forma que vocês preferem trabalhar com essas preferências. Tem algumas funções específicas, a maioria dessas funções aqui que eu estou conversando com vocês são funções de filiação, funções de qualificação completa de partes aqui de nascimento, tá? Isso vai servir para todos os módulos. Eu quero informar, por exemplo, se os pais são falecidos nas funções 579 e 580. Em casamento, essas funções são qualificações dos contraentes. Então, leiam o que está escrito aqui. Às vezes tem informação muito importante que vocês podem estar com dúvidas ou, às vezes, até fazendo errado, né? E uma simples marcação de preferência pode ajudar vocês. Vamos para um exemplo prático. Vamos trabalhar aqui com a função 513, em nascimento. Essa função, ela qualifica quem compareceu para o registro de nascimento. Vamos ver na prática como que está saindo esse texto agora, tá? Eu deixei em vermelho para ficar destacado. Então, essa função aqui, ó, vou testar o documento. Então, ele sai assim, ó, compareceu, nome da pessoa, nacionalidade, de onde ele é natural, idade e o portador do documento, e declarou o quê? Aí vem a próxima função. Beleza, esse é o texto base da função 513. Mas eu não quero que saia só isso, eu quero que saia a informação da profissão, eu quero que saia mais coisas. Então, vamos fazer um exemplo de edição do comportamento dessa função. A gente volta aqui nas preferências, em registro civil, nascimento, e vamos, então, selecionar 513 e clicar em configurar. Olha quanta coisa que dá para fazer nessa função. Então, eu posso alterar aqui o comportamento dessa função para adicionar todas essas informações aqui, ó. Eu quero que saia a profissão, eu quero que saia endereço domiciliar. Beleza, são exemplos, tá, gente? Vocês podem incluir tudo isso daqui. Eu quero alterar esse texto quando essa pessoa compareceu munida de mandado judicial, ou quero alterar esse texto se trouxe algum requerimento, despacho. Então, você pode alterar esse texto aqui. O texto, ele vai sair na função de acordo com o que você alterar aqui. Beleza. Então, eu marquei aqui duas opções. Endereço domiciliar das partes e profissão das partes. Vocês podem perceber que aqui embaixo, ó, ele já atualizou. Esse aqui é um exemplo do sistema, tá? Fulano da Silva, observações, tal. Profissão, programador de sistemas. E aqui embaixo sai residente domiciliado a rua tal. Beleza. Mas se eu não quero que o CEP saia, vocês podem alterar essa informação aqui também. Então, o tipo de endereço na qualificação. Eu quero completo sem CEP. Tá vendo que ele tirou o CEP? Então, são algumas alterações de comportamento que vocês podem fazer aí com diversas funções, não é só com essa função, não. Vamos ver na prática como é que ficou? Alterei, alterações feitas com sucesso, e vamos testar aqui a minuta. Então, ó, ele trouxe aqui a profissão, e nesse caso, nesse registro, não tem o endereço dele lá no registro, então por isso que não saiu, mas sairia. Vamos criar agora uma variável de impressão para os assinantes. Então, eu tenho muitos cartórios, inclusive eu acredito que alguns aqui que estão participando da Masterclass, porque eu fiz visita técnica em alguns deles, estão com uma variável de impressão que tem a lista dos funcionários que assinam os documentos. Então, recentemente, não tão recente, né, alguns bons releases atrás, nós criamos uma automatização das variáveis de impressão, tá? E o que são variáveis de impressão? Só relembrando, variáveis de impressão são variáveis que você configura somente para a minuta que você está utilizando. Então, eu estou trabalhando aqui na minuta de termo de nascimento, então essa variável de impressão vai funcionar somente para essa minuta. Então, file, propriedades, variável de impressão, e eu vou criar aqui uma variável para o usuário assinante. Essa funcionalidade aqui é nova, mas não tão nova, tá? Mas tem cartórios que não estão sabendo que ela existe ainda. Quando você configura ela aqui, então seleciona o usuário assinante, vai aparecer a lista de todos os usuários, tá?
E você pode marcar essa opção aqui, ó, incluir a função cargo do assinante. Dessa forma, como que vai sair? Vai ser o nome do usuário e a função do lado dele. Então, eu vou criar aqui um título para ela. Vou colocar aqui assinante e vou adicionar a variável. É muito importante não clicar em OK antes. Você viu que eu quase cliquei, né, gente? Clique em adicionar variável, ele vai entrar aqui na lista e clique em OK. Essa variável, então, entrou para ser utilizada dentro dessa minuta apenas. Ela não vai estar disponível para as outras minutas. Então, como que a gente inclui essa variável? Você pode vir aqui em inserir, funções, variável de impressão, ou apertar o botão F4. O que é importante a gente trazer para a minuta? Não é o título da variável de impressão, é o conteúdo dela, que tem o nome do funcionário e a função. Manda inserir, ele insere essa função aqui. Vamos ver na prática como é que funciona? Vou testar o documento. Ele aparece assim, ó, de Maria. Aqui seria o nome do seu funcionário e do lado dele, entre parênteses, a função dele. Então ele sai assim, ó, teste de Maria, teste, igualzinho. Se você tivesse uma lista grande de funcionários, todos eles apareceriam ali. O que precisa para essa configuração funcionar, tá, gente? É bom eu lembrar vocês dessa informação. Então, aqui em utilitários, manutenção, tá, nas funções auxiliares, lá onde vocês cadastram os usuários. Vou entrar aqui na lista de cadastro de usuários, contas de usuários, dentro dos detalhes da conta, vocês clicam aqui em alterar. Essa opção aqui precisa estar marcada, tá, gente? Permissões assinante. Então, se vocês têm uma lista de funcionários que assinam documentos, vocês têm que entrar em todos eles, alterar essa informação e marcar que ele é um assinante. Tá? Se for um usuário que não assina, não deixa marcado e você não tem essa preocupação dele aparecer lá na lista lá e acabar saindo o nome do funcionário errado e dá problema depois, né, gente? Bom, espero que tenha ficado claro. Tá? Qualquer dúvida, podem tirar a dúvida aqui depois com a gente. Beleza, vamos agora para a formatação de página. Então, além dessa configuração aqui do texto e tudo mais, vocês podem trabalhar com a formatação da página. Tem cartórios que trabalham com livro de folha solta A4, tem cartórios que trabalham com livro A3, enfim, tem diversos tamanhos, né, gente? Então, para alterar essa informação, vocês vêm aqui em File, tá? Configurar página, e aqui tem essas informações aqui, ó. Tamanho do papel, as margens. Então, aqui, top, bottom é cima, embaixo, left, right, esquerda, direita, e ela está em milímetros, então 20 milímetros, 2 centímetros, tá? Só alterar essas informações aqui, ele vai dar as margens, de cima para baixo e das laterais. O tamanho do papel vocês definem aqui, ó. Ele já tem por padrão todos esses tamanhos aqui, ó. Carta, tabloide, A3, A4, tudo mais. E também tem uma opção Custom Size, que é tamanho customizável. Então ele permite que vocês alterem aqui o tamanho, a largura e a altura. Então a largura é essa opção aqui, a altura essa opção aqui. Você altera de acordo com os milímetros. Então, se ele tem uma altura de 30 centímetros, são 300 milímetros, beleza? Então tem uma largura de 25 centímetros, 250 milímetros, e por assim vai. Se você quiser deixar o documento em formato retrato ou em paisagem, tá? Só selecionar essa opção aqui, ele altera automaticamente aqui as margens. Cabeçalho e rodapé, tá? Pode colocar cabeçalho em todos e rodapé em todas as páginas. Beleza. Alguns cartórios, vou passar mais para um outro exemplo prático agora. Alguns cartórios têm um termo que a sua folha ela não veio da gráfica com a separação, com o texto do termo de um lado e o texto das averbações de outro lado. Então, vou mostrar na prática como faz alguma coisa desse tipo. Então, vamos dizer que eu quero separar esse texto para ele ficar num cantinho e no outro canto ter um espaço separado para as averbações. Como que a gente faz isso? Então, eu vou apertar aqui Ctrl X. O que o Ctrl X faz? Ele recorta, tá? Ele traz tudo para dentro da área de transferência do Windows. E vamos inserir aqui, ó. Pode ser por aqui, pelo inserir table, e pode selecionar aqui. Ou vocês podem vir aqui pelo botão direito do mouse. Eu vou vir aqui em inserir table e o programa pergunta aqui quantidade de colunas que você quer. Eu quero 2 colunas, uma para o texto ficar do lado e uma outra para as averbações ficarem do outro lado. Então, 2 colunas. E número de linhas, uma só. Clica em OK. Então, ele já criou as colunas. Outra coisa importante, eu não quero só que o texto fique separado. Eu quero também que ele já fique com a bordinha preta, para ficar bonitinho. Como que a gente faz isso? Botão direito do mouse, tá? Format Table. Ele só vai aparecer essa opção quando você está trabalhando com
com uma tabela. E você vai selecionar essa opção aqui, ó, Box. A largura da linha, para ela ficar mais grossinha ou mais fininha, vocês alteram essa opção aqui, ó. Para cima ela vai deixar mais grossa, tá? Tá vendo que foi aumentando aqui, ó? Ele vai ficando mais em negrito e ele já deixa a borda preparada. Vou fazer aqui de novo do lado, ó, Box. Beleza. Cola o texto do lado que você quer que fique, tá? Se você tiver um termo verso e um termo para você fazer um termo frente e verso, né? Você pode colocar o texto, fazer uma duplicata dessa minuta e depois só trocar o texto de lugar. Então, coloquei aqui o texto desse lado, vou então clicar nessa barra do meio e vou mover aqui para o cantinho, e aqui a gente pode colocar uma função para trazer as averbações. F2, eu vou colocar aqui a função de assentamentos. Não vou selecionar nada aqui das preferências, tá? Beleza. Deixa eu só... É bom prestar atenção na régua, tá? Igual vocês trabalham no Word, a régua é muito parecida. Então você puxa esses triângulozinhos aqui e ele deixa você ajustar o texto dentro da tabela. Beleza. Agora, quando a gente fizer a impressão, vou salvar aqui, o texto vai ficar dentro de uma tabela formatadinha. Testar documento. Beleza, gente? Então, vocês podem fazer todo tipo de alteração de formatação dentro do doc. Tomar uma aguinha aqui, só um minutinho. Beleza, vamos continuar aqui então. Outros exemplos práticos. Busca de funções. Então, quando vocês entram na lista de funções, tanto no inserir funções ou apertando F2, é importante ressaltar que onde o cursor estiver, ele vai lançar a função, tá? Ele vai lançar a função ali onde estava o cursor. E para você buscar uma informação específica, por exemplo, eu quero trazer uma filiação. Começa a digitar aqui embaixo, no procurar função, fili, e ele já traz somente a lista de funções que possuem filiação. E já com diversos tipos de casos. Então, eu quero uma filiação completa, qualificando os pais, não qualificando os pais, eu quero com estado civil, e a grande maioria dessas qualificações, elas podem ser alteradas lá em nascimento. Beleza? Agora, eu vou falar de umas funções um pouquinho mais complexas, que a gente tem bastante entrada de suporte lá no suporte técnico. Então, por exemplo, a informação que eu quero aqui na lista não existe. Eu não tenho essa informação. Como é que eu faço? Então, por exemplo, eu quero automatizar o gênero da palavra filho. Eu não quero que quando eu imprima a minuta, eu vou no meio da tela e altere a informação aqui. Eu quero automatizar o gênero da palavra filho. Como é que a gente faz isso? Então, eu vou falar agora da função 606, anotem aí. Então, a função 606, então, onde estava o cursor, eu apertei F2. O que a função faz? Então, o nome dela, conjunto de letras variáveis conforme sexo, masculino, feminino ou ignorado. Então, ele vai trazer 3 tipos de caracteres diferentes. E lembrando, o conjunto de caracteres pode ser um caractere só, uma letra, ou uma palavra inteira. Tá? Depende do que você quiser digitar. E ela vai variar conforme o sexo do registrando. Então, quando você clica em insere, ele já vai automatizar aqui sexo do registrando. Isso vale dizer que em outros módulos tem mais partes envolvidas. Então, no casamento, vai aparecer para vocês selecionarem o sexo dos contraentes, sexo dos pais dos contraentes, testemunhas, enfim. Em outros módulos, mais opções. Aqui no nascimento, somente o sexo do registrando é testado, tá? Então, clique em OK. E quando o caso for masculino, o que eu quero? Eu quero a letra O, filho. Beleza? Quando for feminino, filha. E ignorado, eu vou colocar O. Só para caso ignorado, eu vou, por via das dúvidas, eu vou deixar masculino. Ou eu posso deixar, um parênteses, ou A. Beleza. Nesse registro de teste, é masculino. Vamos ver se funcionou? Eu vou alterar a cor aqui para deixar bem destacado para vocês. Vou aproveitar e utilizar uma função aqui do Word, tá?
Vou alterar o fundo, ó. Deixar em vermelho. Não, o fundo é ruim. Vou deixar transparente, vou alterar a fonte só. Beleza, salvei. E vou testar agora para vocês. Tá vendo que automatizou o filho? Então isso pode ser feito, ó. Eu fiz também com sexo masculino, ele não tem uma função que traz o sexo. Eu utilizei a função 606 e ao invés de colocar lá o, a ou o a, eu coloquei a palavra masculino, se for masculino, feminino, se for feminino, e ignorado, se for ignorado. Essa informação vocês podem ver aqui, ó. Esses são os valores que eu coloquei para sair o teste dessa função. Beleza, automatização de gênero, tranquilo. Essa é a mais tranquila de todas. Vamos agora para 608. Então, vamos dizer que eu queira trazer, eu vou fazer uma pequena cópia aqui, ó. Eu queira trazer o número da declaração de nascidos vivos, tá? Mas eu quero trazer essa declaração de nascidos vivos somente se ela estiver preenchida no meu registro. Às vezes, por algum motivo, o registro pode ser antigo, né? E não tá preenchido, eu não quero que saia. Não quero que saia nada. Apenas um exemplo. Então, eu quero que saia essa frase, apresentando a declaração de nascidos vivos, sob o número. Então, isso aqui você colocaria o número da função, tá? Você pode copiar isso aqui tudo e jogar dentro de uma função. Então, vamos lá, 608. Então, função especial. Retorna uma constante à esquerda e ou à direita se o conteúdo ou função estiver preenchido. Beleza? Somente se estiver preenchido. Então, eu vou testar aqui qual que é a função que eu quero testar. Se a DNV estiver preenchida. Declaração de nascido vivo. Beleza? Então, se tiver preenchido, qual que é a informação que vai aparecer à esquerda? Apresentando a declaração de nascido vivo sob o número de 541. Eu não vou colocar nada à direita, porque eu não quero que saia nenhuma informação à direita. Mas qual que seria um uso para isso? Eu quero que saia a função 541 aqui. Mas para esse caso, tanto faz. Vou deixar somente aqui à esquerda, tá? Cliquei em OK. Beleza. Vou deixar em azul. Rosinha aqui, ó. Deixei numa cor mais fácil de enxergar. E vou testar se está funcionando isso aqui que eu fiz. Exibir. Layout. Testar documento. Saiu um número um pouquinho maior aqui porque eu coloquei duas funções. Desculpa. Mas deu para entender. Não era para ter colocado a função 541. Só tirar a função 541. Então, vou tirar aqui a função. Bom que eu já mostro mais um exemplo dessa informação bonitinha formatada. Então, eu quero que saia somente o número da DNV. E saiu tudo bonitinho. Só que não saiu formatado. Eu gostaria que saísse formatado esse número. Então, como que a gente faz? A gente pode utilizar uma outra função. Tá? Vou mostrar o funcionamento agora da 609. Então, a função 609, ela fala o seguinte: verificam a condição definida e retorna o conteúdo conforme o resultado. Tá? Beleza. O que ela vai fazer? Ela verifica essa condição definida, verdadeira ou falsa, e retorna o conteúdo específico. Então, o que a gente quer testar? A gente quer que saia a informação do conteúdo da DNV. Só um exemplo, tá, gente? E a gente quer testar se o campo da DNV, tá? O campo número 113, ele aparece aqui na lista, se ele está diferente de vazio. O argumento 2 é vazio. Então, o que a função está testando? Se o campo 113 está diferente, tá? Isso é importante eu ressaltar que todos esses operadores, se vocês apertarem F1 no seu teclado, ele vai dar uma telinha de ajuda.
para você digitar qual que é o tipo de operação que você quer. Ah, eu quero igual, quero maior. Então, já dá para vocês pensarem em alguns outros casos que poderiam utilizar para isso. Eu quero testar uma função que vai sair um texto somente se a idade da mãe for menor que 18. Tá? Então, você colocaria aqui um argumento aqui da idade da mãe, menor que o argumento 2, 18. Se for menor que 18, sai um texto. Se for diferente de 18, maior que 18, sai outro texto. Vocês podem alterar essa informação aqui. Então, para esse caso, eu quero que somente saia essa informação da DNV. Eu coloquei somente a função aqui da DNV. Vou colocar um textinho antes. Ó, número DNV. Então, o que ele vai fazer? Sumarizando, então. O sistema está testando se o campo 113, que é lá na aba registro, onde vocês digitam o número da DNV, se ele estiver diferente de vazio, ou seja, até trocar aqui o que eu estava fazendo errado. Ó. Se tiver diferente de vazio, ou seja, se tem conteúdo dentro do campo, ele vai trazer essa frase aqui. Beleza? Ou seja, se não tiver, ou seja, se não tiver nenhum conteúdo dentro do campo, não vai trazer nada. Vamos ver se está funcionando isso? Vamos lá. Ok. Então tá em rosa aqui, ó. Então, esse registro, ele tem DNV preenchida. E tem que sair essa informação aqui. Número DNV, tal. Beleza. E se não tiver DNV, o que acontece? Vamos tirar a DNV do registro para a gente ver. É esse registro aqui. Não sei se eu marquei a preferência, se pode apagar. Marquei. Então, ó, diferente de vazio, ou seja, tá vazio, não sai nada. Então, essa é uma forma de automatizar o texto. Vou utilizar um outro exemplo aqui para fixar para vocês. Então, vamos usar aquele exemplo da idade da mãe. Nesse caso deste registro, a idade da mãe é 35. Se a gente apertar a F1, informa aqui o campo da idade da parte, número 35. Beleza. Vamos ver se temos aqui o campo da idade da mãe. Idade da mãe. Beleza. 324. Campo numérico não contém descrição anos. Basicamente vai sair aqui o número 34. Vamos ver se está funcionando. Testar o documento. Peraí, 35. Li errado, gente. Tudo bem. Beleza, 35. Vamos fazer um testezinho. Se passar aí a palavra mãe é menor, se for menor que 18 anos, e mãe é maior de idade, caso for maior que 18 anos. Então, vamos fazer um pequeno teste. 609. Qual operando? É o número 324, vou digitar aqui, idade da mãe. Então, vamos lembrar aqui os operandos. Se for menor que 18, sai uma frase. E se for maior que 18, sai outra. Beleza? Então, menor que 18. Condição verdadeira, ou seja, é menor que 18. Mãe é menor de idade. Condição falsa, ou seja, é maior que 18 anos. Mãe é maior de idade. Vou alterar a cor aqui e vamos ver como é que fica essa função. Vamos no layout, testar documento. A mãe é maior de idade, porque o número 35 é maior que 18. Beleza, gente? Então, sobre as funções mais avançadas, é isso. Vamos falar agora sobre inclusão de imagem. Muitos
Um dos processos que vocês têm que fazer bastante aí na serventia é a digitalização de inteiro teor. Então, o sistema tem a funcionalidade para vocês inserirem uma imagem dentro do registro e mostrar essa imagem na impressão. Então, como que a gente faz isso? Eu vou utilizar essa mesma minuta, tá? Mas vocês façam de conta que essa é uma minuta de inteiro teor, tá, gente? Então, aqui dentro do registro tem uma aba de imagens. Então, a gente pode entrar aqui em imagem do livro, ou em qualquer uma dessas definições de imagem aqui. E onde que a gente cria essas definições? É bom eu mostrar para vocês também. Isso fica em todos os módulos, no mesmo lugar. Aqui em configurações, definição de imagens. Então, aqui você pode definir diversas definições, ou seja, cada definição é um tipo de imagem que você quer cadastrar dentro do registro. Nesse caso, eu vou mexer na imagem do livro. Eu vou dizer para o sistema qual que é o dispositivo de captura. Um desses 3 aqui específicos, um arquivo que já está no computador, no scanner, um webcam ou híbrido. O que é o híbrido? O híbrido, basicamente, ele vai te perguntar na hora o que você quer. Um desses 3 aqui. Eu vou deixar aqui direto no scanner. Eu não vou testar exatamente uma imagem impressa no livro. Só vou mostrar para vocês o funcionamento da coisa. Então, aqui você clicaria 2 vezes e chamaria o scanner. Eu não tenho um scanner aqui no meu computador. Tá? Salvo a imagem dentro do registro, como vocês estão acostumados a utilizar, o scanner. E na minuta tem uma função que vocês podem utilizar para chamar essa imagem, para ela sair aqui na tela. Então, F2, tá? Imagens do registro. É a função 630. E aqui, ele vai pedir primeiro, qual imagem que você quer? Eu quero a imagem do livro. Comprimento máximo, largura máxima. Então, aqui, é interessante você deixar em um tamanho menor. Não, por exemplo, 540, 300 e 280. E depois vocês irem aumentando, tá? Porque ele vai pegar a qualidade da imagem que está dentro do registro mesmo. Quando vocês fizerem a impressão, e se tiver uma imagem anexada a esse registro, nessa opção de imagem do livro, por exemplo, ele vai trazer essa imagem. Beleza, gente. Estamos finalizando aqui nas funções. Tem mais algumas que eu preciso explicar para vocês. Então, vamos trabalhar um pouquinho com a certidão agora. Então, aqui na certidão temos diversas informações. Então, muitos aí das serventias que estão aí participando da Masterclass, elas têm selo digital já. Algumas delas, o selo digital sai QR Code. Então, é importante eu mostrar para vocês o seguinte. O sistema tem uma funcionalidade, dentro da própria minuta, de você adicionar a estampa do QR Code. O que pode acontecer? Pode ser que no seu estado não tenha QR Code, você não utiliza essa opção, tá? Ela vai ter 2 comportamentos, essa opção. Ela adiciona a estampa na posição do mouse, ou seja, onde tiver o cursor. Tá? Vou aumentar o zoom aqui, ó. Onde tiver o cursor, ela adiciona a estampa. Eu, particularmente, prefiro aqui em cima, mas pode ser que o Tribunal de Justiça do seu estado, ele definiu, tem que ser lá embaixo. Então, adiciona a estampa no final do documento. Então, ele adiciona aqui, ó. Até deu uma linha mais aqui, deixa eu puxar. Dessa forma, o QR Code sairia aqui embaixo. A única coisa que eu acho complicadinha dessa parte do QR Code, se for embaixo, tem um alinhamento que você tem que tomar cuidado, tá? Que pode acabar passando o QR Code para baixo. Então, veja se está tudo com o tamanho correto, se você pode economizar espaço em algum lugar. Tem cartório que gosta de colocar o logotipo da serventia aqui do lado. Então, vê se o logotipo não está tomando muito espaço em cima, para você não perder espaço lá embaixo. E a mesma coisa se aplica caso você coloque o QR Code aqui em cima. Beleza. A função que sai esse QR Code é essa função 623. Então, vamos dizer que no seu estado não precise ter essa informação toda aqui.
você precisa somente que saia o QR Code. Então, como é que eu consigo trazer somente o QR Code? Então, deixa eu apagar essa tabela aqui embaixo. Eu vou colocar um QR Code aqui. Então, F2, a função que traz o QR Code é a função 623. Essa função não traz só QR Code. Ela traz qualquer informação de selo utilizado nessa impressão desse documento. Tá? Então, temos aqui essa informação aqui. Qual selo? Então, é bom eu mostrar para vocês o que significa esse número 1 aqui primeiro. Aqui, nas propriedades das minutas, tá? Isso está no slide da Cleide também, e ela fez um PDFzinho, né, Cleide? Pode passar para vocês depois. Aqui em selos e ou certidões, é onde você define qual que é o selo que está vinculado com a minuta. Aqui dependendo do estado, pode ser diversos selos. Pode ser que a sua minuta utilize 2, 3 selos, ou utilize um selo e você goste de fazer o acompanhamento das suas certidões, né? Então, aquele número 1 nada mais é que a posição desse vínculo aqui na minuta. Vamos dizer que você tem o controle de certidões, tá? Eu adicionei um vínculo aqui da certidão, e o selo eletrônico. Então, esse número 1 que aparece na função, nada mais é que a posição do selo. Então, você tomar cuidado para trazer a informação correta. Se eu colocasse aqui a opção 2, o meu outro vínculo era de uma certidão. Certidão não tem QR Code, né, gente? Então não ia sair nada. E aqui tem uma lista grande de informações que vocês podem trazer. Então eu tenho série de selo, número de selo, código, quantos atos. Muitos desses itens aqui são específicos mais para algum tipo de estado. Por exemplo, SERP, e-cartório do Rio de Janeiro. Esse aqui é somente para o Sergipe. Então, toma cuidado para não selecionar a coisa errada. Nesse caso, como é só um teste, eu vou trazer o código QR, tá? Ele te diz aqui, qual que é o tamanho que você quer o seu código QR Code? Quero pequeno, médio, grande, personalizado. O personalizado, ele te dá uma tabelinha para você colocar os centímetros. Então, quero 4 centímetros, 4.0, por exemplo. Clique em OK. É importante ressaltar isso daqui, tá, gente? Deslocar texto ao inserir. Sim ou não? O que isso significa? Se tiver marcado sim, quando o sistema imprimir o QR Code, ele vai deslocar o texto que estiver embaixo. Se não, ele vai manter onde ele está. Então, se você deixar não, pode ser que ele imprima em cima do município, em cima do 805 aqui, por exemplo. Tá? A maioria dos casos se usa sim. Os casos que se usa não, então, por exemplo, você já deixou um espaço definido na minuta para sair esse QR Code. Você deixa não. Beleza? Outra informação importante. O que é esse selo registral aqui? Então, somente alguns estados possuem isso, tá? É um selo em que a numeração de selo fica vinculada com o registro. Para o resto da vida desse registro, ele vai ter somente um selo de registro. Então, tem alguns casos que a gente pode fazer uma segunda via utilizando o mesmo selo de registro. Então, deixa marcado caso se aplique ao seu estado. Beleza, gente. Sobre QR Code e selos, é basicamente isso. E também é importante eu falar da função que traz os valores. Tá vendo essa função aqui embaixo, gente? A função 637. Na mesma minuta, vocês podem ter diversos atos padronizados diferentes. Então, eu estou aqui com uma minuta de segunda via de certidão. A segunda via de certidão pode ser uma segunda via paga, pode ser uma segunda via gratuita. Você pode utilizar essa segunda via para correções, ou seja, que você não cobra do cliente, né? Que você fez errado. Nihil, que você vai pagar somente os encargos, né? Não vai receber enfim, diversos tipos de casos diferentes. Então, selecionar o ato padronizado aqui, selecionando um específico, ele vai sempre ser esse que você selecionar aqui da sua lista. Então, olhe na sua lista de atos padronizados, aí na sua serventia. Se não tiver configurado corretamente, acione o suporte técnico ou assista aos vídeos no SAC, tá? Ou leia os manuais, está tudo explicadinho lá como faz isso. E você pode permitir
ou seja, automatizar essa minuta para utilizar vários tipos de cobrança diferentes. Então, eu quero que essa minuta seja uma certidão segunda via, eu quero que seja uma certidão gratuita, não sei se eu tenho gratuito aqui, enfim, eu podia deixar diversos tipos aqui. E quando imprimir, ele deixaria você selecionar qual que é o tipo de cobrança. Ele automatiza. Nessa função 637, qual que é o tipo de cobrança que foi selecionada nessa minuta. Quando você inclui essa função, aqui em informação, ele vai perguntar para você qual que é a informação que você quer. Então, na maioria dos casos, dos cartórios que a gente trabalha, eles vão querer uma listagem completa, né, de todas as cobranças, os emolumentos separados dos encargos e o valor pago, o valor total no final. Esse é meio que o padrão das serventias que a gente trabalha. Mas também, eu não quero que saia R cifrão 00, ou seja, R$0, né? Quando for um ato isento de emolumentos, como uma certidão gratuita ou um erro, né? Eu quero que saia, quando o valor for zerado, eu quero que saia a informação isento de emolumentos. E eu posso definir aqui um prefixo quando tem valor. R cifrão. E vai ficar dessa forma a função. Quando for imprimir, se for um ato pago, ele vai sair emolumentos, R cifrão, valor tal, encargos tal e o total. Se for um ato isento de emolumentos, ele vai sair a palavra isento de emolumentos. Bom, gente, por enquanto, na minha parte, é basicamente isso, tá? Eu sei que é bastante informação. Essa só foi a primeira parte, tá? Nós vamos passar por diversas outras informações de registro civil, a gente vai passar por firmas, a gente vai passar por procurações, escrituras, enfim, tudo de configuração de minutas, tá? Para tirar o máximo de dúvidas possível e nutrir vocês de boas informações aqui do Doc Windows. Então, espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí qualquer coisa, estamos sempre aprendendo cada vez mais aqui com as Masterclass. E mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito bem. Agora nós chegamos no momento de perguntas e respostas, né? Como das últimas duas Masterclass, em que nós selecionamos, como tiveram poucas perguntas, nós selecionamos uma específica para compartilhar a resposta com vocês. E logo na sequência, teremos alguns minutinhos para vocês abrirem o áudio, fazerem perguntas para nós do suporte técnico, para mim, para o Cássio, Daniel. O Cássio vai compartilhar a tela dele e ir mostrando diretamente no doc, tá bom, pessoal? Muito bem. E a primeira pergunta, a única pergunta que nós separamos aqui no chat, veio da Fernanda. A Fernanda fez uma pergunta interessante que constantemente aparece aqui no suporte técnico, tá? Que como fazer para incluir na minuta, na parte final da minuta, o nome do oficial ou da oficial, juntamente com a sua função, seu cargo dentro da serventia. E o Cássio vai ter a possibilidade de estar demonstrando aqui para vocês em tempo real. Boa noite a todos, para quem ainda não falei boa noite. Deixa eu só, Jonas, deixa eu só arrumar aqui, como é que faz para aparecer, eu não estou aparecendo aqui na gravação, parece, tá só você que eu estou gravando, como é que eu arrumo isso? Ah, tá, tem que mudar a visualização, talvez ali em cima esteja aparecendo o orador, muda para a galeria, aí você vai ver todo mundo. Tá. Aí eu coloco eu como fixo, é isso? Na verdade nem precisa, é só compartilhar ali embaixo, clicando naquele botãozinho verde ali. Tá, beleza. Então vamos lá. Pronto. Todos estão vendo aí? Doc Windows. Agora a resposta para a Fernanda e para todos que têm a mesma dúvida. Tá. Peraí, deixa eu só... Como é que eu tiro essa barra do zoom aqui de cima, Jonas? Ela fica aparecendo mesmo. Ela fica mesmo? Beleza, não tem problema. Então vamos lá. A dúvida era quanto às variáveis globais, né? Então, aqui no doc, a gente tem, tanto em nascimento, casamento e óbito, até em livro E também, a gente tem essas configurações de variáveis globais. Em todos os modos você vê em nascimento, por exemplo, né, ou casamento, óbito, tanto faz, configurações e variáveis globais. Abriu essa tela, aqui mostra todas as variáveis globais já configuradas no sistema.
Então, por exemplo, a dúvida era, uma dúvida que eu vi ali no chat era como eu coloco o nome do oficial do cartório para sair sempre no rodapé da minuta, por exemplo, né? Então, a gente tem uma minuta aqui de teste, que eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, na certidão aqui, lá no final tem os dados do cartório, né? O nome do ofício, oficial registrador, enfim. Aqui, todas essas variáveis 800 são as variáveis globais. Então, quando eu clico aqui entre o arroba, né? Ele mostra para mim, essa variável aqui, a 803, arroba 803, é a variável do nome do cartório, apareceu ali. Essa aqui é o nome do responsável, essa é o nome do município, essa é a sigla do estado, né? A UF. E aqui é o endereço e o endereço 1, as duas linhas. Para eu incluir uma variável global aqui, se eu quiser, por exemplo, eu não tenho a linha do endereço 2. Eu aperto F5 no teclado, né? Então já vai abrir aqui a tela para mim das variáveis. No teclado de vocês aí tem um botão F5, é um atalho para mostrar para mim todas aquelas variáveis globais. Ou também você pode vir aqui em inserir, nessa aba inserir, funções, e aí tá aqui, ó, F5, tá vendo? É o atalho, variável global. Vai abrir a mesma tela. Então, por exemplo, eu quero inserir ali naquela linha o telefone, né? Então, eu vou naquela linha, aperto F5, telefone, inserir. Inseriu lá. Se eu deixar assim em negrito, ele vai sair desse jeito que está aqui, né? Então, eu posso tirar o negrito, para ele não sair em negrito, não quero dar destaque, né? Muda a fonte também, para diminuir um pouco. Por exemplo, uma fonte aqui diferente e diminuo o tamanho da fonte. Então, o telefone vai sair aqui desse jeito. Vamos fazer um teste para mostrar para vocês. Fechou aqui. Aliás, dava para testar lá, né? Costume da versão antiga. Deixa eu pegar aqui o registro de teste. Jonatas teste, confirmar. Deixa eu fazer para cá. Aí. Então, aqui no rodapé, ó, mostrou o telefone da serventia. O nome do oficial, essas variáveis, esses nomes, aonde estava lá o arroba 800, saiu o nome que eu coloquei lá na configuração da variável global. Por exemplo, o cartório mudou de... Por que é interessante usar dessa forma e não eu escrever fixo ali o nome do oficial? Poderia também escrever fixo o nome do oficial, mas, por exemplo, às vezes pode acontecer do oficial alterar o oficial, né? Mudar aí o oficial do cartório, até o título também, a função. Então, para que eu não precise depois ir minuta por minuta alterando o nome do oficial do cartório, né, o nome do responsável, basta eu vir aqui na tela de variáveis globais, clico duas vezes, por exemplo, aqui, e coloco aqui o nome do novo oficial. Marcando essa opção já vem por padrão marcado. Fique atento a isso. Vai fazer com que essa variável seja alterada em todos os módulos. Como o próprio nome diz, né, é uma variável global. Então, ela vai, em todos os outros módulos, ela tem o mesmo código, ou seja, arroba 808, no caso dessa, né, a variável 8, então 808, e ela vai estar alterada em todos os módulos. Então, eu alterei aqui. Por exemplo, alterou também o título, né, o cargo aí do oficial, para tabelião. Alterei. Pronto. Vou lá, vou testar minha minuta de novo. Testar documento. Deixa eu puxar para cá. Aqui. Tá aqui, ó. Deodoro da Fonseca, tabelião. Então, já alterou. Aqui, alterou. Aqui também. Então, acho que era isso que tinham perguntado, né? Dessa forma, se você quiser deixar um nome fixo, né, do oficial, em todas as minutos que você imprimir, você quer que saia o nome fixo do oficial, é essa função. Só complementando, também comentaram sobre o nome da pessoa logada, né? Então, por exemplo, eu estou logado aqui com o usuário suporte. Tem uma função que imprime o nome do usuário, né? No caso ali vai sair suporte, que é essa aqui, ó, nome completo do usuário logado. Então, o nome completo do usuário que está utilizando a estação no momento. No caso, eu estou com o usuário suporte. Se eu tivesse aqui com outro usuário, ia aparecer o nome completo dele. Vou só colocar para mostrar para vocês. Então, tem essa do nome, tem também da função. Função do usuário na serventia. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui com o usuário fulano e o cargo dele é escrevente, ia sair fulano escrevente. Vou fazer um teste de impressão para ficar mais claro. Vamos lá, testar. Aqui. Aí, saiu suporte e função suporte, né? Que esse usuário não tem função, a função dele é o mesmo nome. Mas sairia o nome da pessoa e o cargo dela lá naquela configuração de usuário, no manutenção, né? Que o Eduardo até mostrou ali no
durante a apresentação, mas para não restar dúvidas, você vem aqui em funções auxiliares, utilitários, manutenção, aí vai abrir uma tela de login. Vocês aí têm que acessar com o usuário supervisor, né? A gente acessa aqui com suporte, mas todo cartório tem aí a senha do usuário supervisor. Você vem aqui em contas de usuário, localiza o usuário, por exemplo, esse aqui, e aí marca, aqui vai estar o nome dele e o cargo dele. É isso aqui que vai sair lá. Quando ele estiver logado, vai sair essa informação. Então, acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, pode perguntar. Deixa eu interromper aqui para voltar para o Jonathan. Perfeito, Cássio. A Fernanda, nesse meio tempo, ela fez uma outra pergunta, se ela poderia colocar informação fixa na minuta. Sim, é possível. Nossas minutas funcionam como se fosse o Word. Então, eu poderia, sim, chegar ali, colocar o nome do oficial, o cargo, sua função na serventia, sem problemas. Mas temos um problema, porque se amanhã ou depois muda o oficial do cartório, o que vai ter que fazer? Acessar minuta por minuta e alterar o nome do oficial. Porém, se suas minutas tiverem a variável global, não precisa. Tendo o código na minuta, quando tiver uma troca de titularidade, é só ir naquele menu que o Cássio mostrou, altera o nome do oficial ali, que já vai afetar todo o seu sistema, tá? É muito mais prático, por isso que a gente recomenda sim que usem esse tipo de recurso, ao invés de digitar manualmente. Tá bom? É isso, Cássio, de perguntas no chat, foram essas. No caso, a Fernanda falou que tem 150 documentos, mas vai fazendo aos poucos, né? É aquele trabalho de construção, né? Vai fazendo um pouco, daqui a pouco você fez tudo, né? Distribui para os funcionários irem fazendo, né? E vai ajustando, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Isso, podem levantar a mão pessoalmente ou até mesmo clicar ali embaixo em reações. Eu acho que é até legal, desculpa interromper, até mostrar um truquezinho que eu uso bastante nos cartórios durante a visita. Por exemplo, faz uma visita técnica, está na implantação, querem deixar a parte inferior das certidões igual em todas. Eu não quero, eu já alterei em uma, poxa vida, eu tenho que ir em todas as certidões dos outros módulos, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Vamos lá. Vou compartilhar aqui de novo rapidinho. Deixa eu só trocar aqui. Opa, fica à vontade. Quanto mais informação para a gente, melhor. Só um momentinho, tá bom, Danilo? Já vou liberar o seu áudio. Vai ser o primeiro a perguntar para a gente hoje. Estão vendo aqui a tela do doc? Sim. Vai aparecer. Beleza. Então, um truquezinho, tá? Por exemplo, essas informações aqui, ó, todas essas variáveis são globais. Então, elas vão funcionar igual para todos os módulos. Essa função 600, que está trazendo a data do dia por extenso, ela é igual para todos os módulos. A 637 também igual para todos os módulos. Então, uma facilidade que vocês podem fazer, ó, vocês podem copiar toda essa tabela aqui, ó. Eu cliquei entre essa tabela, segurei com o Shift e cliquei aqui no final, tá? Vocês podem fazer isso, ó. Copiar. E vamos dizer que a de óbito está diferente. Ela não está configurada ainda. Então, você vem aqui embaixo, ó. Então, essa informação aqui, seleciona o mesmo lugar, ó, entre essa tabela, aqui embaixo, apaga e cola. Beleza? Aí fica igualzinho. Então, é uma coisa que eu faço durante as implantações. Ou passo para algum funcionário que é um pouco mais avançado, ó. Faz isso aqui, ó, em todas as minutas. É um bom truque. Salva um tempinho. Com certeza. Com certeza, facilita para agiliza, né, para poder editar as minutas bem rapidamente. É importante, isso aí serve para qualquer coisa, tá, gente? Se vocês copiarem uma informação de uma minuta, tem até um detalhe interessante. Para copiar, todo mundo sabe, eu acho, né? É Ctrl+C, né? Aperta a tecla no teclado Ctrl mais a C, copia, depois Ctrl+V, cola. Se você apertar uma vez, ele copia só o conteúdo. Isso no editor do doc. Se você aperta duas vezes o Ctrl+C, ele copia também a formatação. Então, por exemplo, tem uma minuta sua que você já está formatado certinho, a sua fonte que você escolheu, negrito e tudo mais. Se você apertar Ctrl+C uma vez, você pode correr o risco de você estar copiando só o conteúdo. Quando você lançar na outra minuta que está com outra fonte, ele vai respeitar a fonte da minuta. Então, você vai perder aquela formatação que você fez. Né? Formatação que eu digo em relação à fonte, negrito, itálico, enfim. Agora, se você aperta duas vezes o Ctrl+C, ou com o botão direito você clica e colocar copiar formatação, tem essa opção também, você vai estar levando toda a formatação na minuta que você já definiu.
Aí ele vai levar o negrito, itálico, a fonte e tudo mais. Uma coisa que o Edu também comentou, que acho que é interessante ressaltar, dependendo da função, ela é diferente para cada módulo. Por exemplo, o nome do registrado é um para nascimento, é outro para óbito. No casamento, tem o nome do contraente 1 e o nome do contraente 2. Então, tem função que não tem como você copiar de um módulo para outro, porque o código da função é outra. Às vezes, até tem o mesmo número. Sei lá, uma função 510. Ela pode ter em nascimento, casamento e óbito, mas em cada um dos módulos, ela vai ter uma utilidade diferente. Então, é importante se atentar a isso. Não dá para copiar qualquer função de uma minuta entre intermódulos, vamos dizer assim. Mas as variáveis globais e algumas outras funções, como o Edu mostrou ali a 600, né, que ela imprime a data por extenso, essas são variáveis que são iguais em todos os módulos. Então, dá para copiar a definição de um módulo para outro dessa forma que a gente explicou. Maravilha. Obrigado, gente, pelo cumprimento de cada um. Agora sim, Danilo, fique à vontade para nos perguntar. Já mandei o alerta aí para ativar o seu áudio. Joia. É sobre o Eduardo falou quando ele estava na parte das imagens da Inteiro TO ali na configuração, ela funciona se eu tiver lá digitalizado nas imagens um PDF. Sim. Funciona. Então, qualquer um daqueles arquivos, quando está naquela parte de selecionar a imagem do computador, que tem uma lista de formatos aceitos ali no canto direito. Todos eles vão funcionar, tá bom? Pronto. Segunda pergunta. No Doc Windows, na aba Inteiro TO, seja de nascimento, casamento ou óbito, ele tem lá um íconezinho na parte superior que é tipo uma imagenzinha. Para que serve aquilo? É algo semelhante a essa funçãozinha que o Eduardo demonstrou? É como se você pudesse... Tem um ponto de interrogação na minha frente. Deixa eu ver qual que você está falando aqui. É na aba... É para deixar uma imagem vinculada na aba Inteiro Teor. Poderia ser até mesmo uma imagem do Inteiro Teor. Mas a função que o Eduardo mostrou, que é a função 130, não muda ali. Tá? Ele pega das imagens, não é isso? Exatamente. Isso, na hora de definição de imagem. 130 na minuta, você já define qual definição de imagem você quer chamar. É o RG, é o CPF, é a DO, então define qual que você quer chamar que vai dar certo na impressão. Ele não pega da aba Inteiro Teor, ok? Isso aí é interessante, porque nós temos, alguns consulados, eles pedem as certidões de Inteiro Teor reprográficas. E aí a gente pode deixar ali nas imagens já um títulozinho com a imagem do livro, e aí já deixa a minuta da reprográfica, da Inteiro Teor reprográfica, já toda configuradinha, já pegando a imagem daquela... Então, eu achei bem interessante, eu não conhecia... Isso, em muita visita, Danilo, eu vejo o cartório mexendo no Word, mexendo no Paint, recortando a imagem, deixando ela para ela entrar dentro da minuta, né? Então, você pode já digitalizar do jeito que você quer, jogar lá dentro da aba de imagens, né, dentro da imagem, e quando ela chegar na tela de impressão, ele deixa você redimensionar. Então, se ficou muito grande, poxa, você clica no cantinho dela, vai ter uma opção para redimensionar e você vai arrastando, vai deixando ela do jeito... E esse redimensionamento, ele pode ser para qualquer extensão, né? PDF ou... Tá cima, para baixo. Tá ótimo. Muito obrigado. Nada, querido. Danilo. É isso. Sua dúvida talvez seja a dúvida de outros clientes, né? Então, é muito importante, sim, questionar, não tem problema. Mais alguém? Ainda temos alguns minutinhos, pessoal. Vamos lá, pessoal. Perguntem. Estamos com vontade de responder aqui. Essa é a hora. Opa, o Max fez uma pergunta aqui no chat. Link do YouTube, Demaria bastante Software. gente perguntou sobre isso. Talvez tenha gente que não esteja vendo o chat, né? Então, acho que é bom a gente falar sobre isso aí, né, Jonas? Aproveitar que ninguém está fazendo pergunta.
A gente vai postar sim no YouTube, tá? O vídeo, só não sabemos ainda quando, porque ele vai passar por edição. A Cleide quer complementar aí, Cleide, sobre isso? Então, a edição dos vídeos, ela demora um pouco, porque a gente precisa ajustar direitinho e a gente também faz algumas edições, né? Então, se a gente exibir alguma informação que não pode ser divulgada na internet, todas essas coisas a gente tem que olhar com calma, tá? Inclusive, na última Masterclass, a gente passou uma informação de um botão do Circ, né, de verificar dados, que depois a gente viu que esse menu só aparece para quem é desenvolvedor e para quem é interno aqui na Demaria. Então, a gente teve que editar, cortar. Então, aí vocês ficaram tudo procurando o botão. Então, demora esse processo de edição, né? Mas o botão que vocês pediram do Circ já está sendo feito, logo, logo ele vai aparecer, tá bom? Sim. Então, fiquem felizes que ele está saindo do forno. Agora sim, um botão que vai ajudar. Aquele ali. Demorou bastante, hein, Marcos? Muito, muito. Espero ansiosamente que isso aconteça e, de preferência, na tela do registro. Vai Isso ser. aí. Vai ser. Que maravilha. Que maravilha. Vai ser bem legal. Se chegar até o ele- Natal, eu vou acreditar em Papai Noel. Se você tiver digitado tudo certinho, ele vai ficar verde. Se você tiver faltando alguma coisa, ele vai ficar vermelhinho. Olha, caprichamos, hein? Padrão de Maria. Parabéns. Aí sim. Isso mesmo. Como a gente já falou em outras Master, a gente tem um processo, né? Então, está na linha de produção, né? Não chegou até vocês ainda, mas vai chegar. Então, ele tem um prazo de pelo menos 4 semanas, né? Que passa por testes e tudo. Então, aguardem, logo, logo chega. Verdade. Nós temos uma comissão, né, Cleide? Que é a Comissão de Avaliação Técnica. Então, esse tipo de assunto a gente leva para a comissão, a gente avalia, pensa no projeto, e se tudo der certo, ele é desenvolvido e logo, logo está aí com vocês. Com certeza. Legal. Outra Mas coisa, ok? só complementar aqui mais uma coisinha, que até o Daniel aí colocou pra gente no chat, quem não tá vendo o chat, se puder até dar uma olhada, é o link da nossa página, né, do nosso canal no YouTube. Então, quem ainda não segue, coloca lá para seguir a gente, clica no sininho para sempre receber uma notificação aí no celular, no computador, quando a gente lançar vídeo novo, porque o vídeo da Masterclass, né, depois da edição e tudo mais, ele vai estar lá no YouTube. Então, é interessante ativar o sininho para sempre receber as notificações de vídeos novos. Não só da Masterclass, como outros conteúdos que a gente está publicando também agora, que a gente está bem forte aí nas mídias sociais. Então, acessa lá www.youtube.com/demariasoftware, acho que já dá, ou procura no YouTube, né, Demaria Software, que vocês vão achar nosso canal lá, só seguir e ativar o sininho. Isso. Pode ser Demaria Software, Demaria Cartório, vai aparecer. Só não pode digitar só Demaria, senão vai aparecer outras pessoas. Aí não é gente. Margareth fez uma pergunta aí, gente. Acho que não Ela mandou diretamente para mim. Tudo bem. Responde, Edu. Então é responde, tua. Eduardo. A bola é tua. Terá que responder. Aqui é o Como vídeo faz de para você. fixar o QR Code lá na parte de baixo da minuta, para a posição não alterar de acordo com a quantidade de informação? Então, para configurar o QR Code aqui embaixo, para ele não alterar a posição dele de acordo com ele não sair do lugar, ele não se deslocar. Então, aqui na função do QR Code, tá? Que é a 623, dados do selo ou certidões utilizados na impressão, insere. Preste atenção se você selecionou o que está na posição lá dos selos e certidões, tá? No meu caso é 1. Código QR. E essa opção aqui que é importante. Deslocar o texto ao inserir, sim ou não. Se tiver sim, ele desloca. Então, se tiver texto embaixo, ele joga para baixo. Se tiver não, é importante deixar maiúsculo, tá? Se tiver não, ele não vai deslocar. Então, ele vai imprimir nessa posição o QR Code e ele vai ser impresso aqui, não vai deslocar nada para baixo. Então, não vai criar uma segunda página, pode ficar tranquilo. É isso. Maravilha. Maravilha. Eduardo.
Bem, São 8 horas, gente. já deu tempo de perguntas. Margares, desculpa ser ela ou É. é ele. Perdão. Gente, mas esse nome Margares não me é estranho. Eu me lembro que eu falava com alguém chamado Margares há muito tempo. Eu não lembro. É você mesmo? É você, Margares? Margares, que legal, que bom te ver, viu? Faz muitos anos que eu não falo contigo, né? Açu. Su, tá vendo? Cadê a Adriana? Adriana. Oi, Adriana! Tudo bem? Olha lá! Que Agora apareceu o legal, áudio gente! deles. Nossa, como a gente conversava, né? Com certeza. Que legal. Muito bom ver vocês aqui, gente. Obrigada, viu? Joia. Muito bom. Então, gente, é o seguinte, o próximo Parece que alguém está com mês- dúvida, Cleide. Tive a Tem mais impressão. dúvida? Eu escutei alguma coisa. Quem está com dúvida? Parece que veio da Margares mesmo. Parece que eu tenho alguma dúvida. Eu escutei errado? Eu entendi que eles falaram, sanou bastante dúvidas. Foram isso mesmo? Tá. Então Foi isso? Desculpa, gente. Pode continuar, Cleide. Então, gente, à vontade. Oi? Então, mas o que vocês falaram? Vocês falaram que sanou várias dúvidas. Oi? Ótimo, tá vendo? Eu entendi direitinho. É o Margares, é isso que ela tá falando. O Margares, não é a Margares. O Margares, eu lembro, eu sempre falava com ele. Então, gente, eu sei que esse assunto é complexo, né? Eu tentei fazer ficar uma coisa mais simples, a gente falou lá do bolo, do confeitar, para vocês não ficarem tão assustados com tanto arroba, não sei quanto. Mas lembrando que tem manual, tem vídeos, tem um suporte técnico, tá? Então, não tenham medo de encarar, não, gente, né? Vamos praticando. Quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende, tá? E as próximas 2 aulas, nós continuaremos com esse assunto, tá? Abordando outros módulos. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. E até o mês que vem, vai ser no dia 29, tá bom? Já coloca na agenda de vocês. Dia 29 vai cair numa sexta-feira. Teve gente que falou que é melhor na quinta. Vocês acham que é melhor na quinta mesmo? Do que sexta? O que vocês acham? Abre o áudio deles aí, gente. É melhor quinta? Eu vou ativar o áudio de todo mundo. Isso. Podem opinar. Melhor quinta ou melhor sexta, gente? Quinta-feira. Quinta-feira. Então vai ser dia 28, então. Pronto, mudei. 28/10. Melhorou para vocês? Excelente. Na sexta vocês já estão cansados, né? Eu entendo, sem problema. Sexta é happy hour. Tem happy hour, é verdade. Quem está aqui decide, né, Cleide? Com certeza. Vocês mandam, tá bom, gente? Alguém queria falar alguma coisa? A gente pode encerrar. Alguém quer dar alguma palavra? Obrigado, Max. Obrigado, Anderson. Alguns que estão dando um feedback aqui. Obrigado, Demir, também, pela participação. A presença de todos vocês. Sim, muito obrigada. Eu queria fazer uma foto com todo mundo. Como é que faz para tirar o Jonatas do... Tira eu? Que você está em foco. Gente, liga a câmera aí. Eu queria tirar uma foto de vocês. Aí. Dá para a gente fazer isso? Rapidinho, gente, rapidinho. Vocês estão todos lindos. Dá uma ligada na câmera. Passa perfume aí, pessoal. Lourdes. Ó, o Getúlio. Anderson. O Anderson. Que legal, gente. Muito legal. Muito bom. Vou pegar um print aí, Cleide? Sim, eu já peguei aqui.
Ah, beleza. Marquei. Não, tem que avisar o pessoal, vai. 1, 2, 3, digam X, vai. X! Ah, é verdade. De novo, Vai de lá, novo, de de novo. novo. 1, 2, X! 3. Isso mesmo, gente. Olha, muito obrigada. Nós vamos publicar isso nas redes sociais, né? Divulguem para os seus colegas que não vieram, tá bom? A gente, logo que tiver editado esse vídeo, a gente já publica. E nós estamos estudando a melhor forma de estar sempre perto de vocês. Então, foi um prazer. Tenha uma boa noite e até a próxima, 28 Só um detalhe, rapidinho, Cleide, se me permite. Claro. Eu vou abrir a enquete rapidinho, daí cada um vai ter a oportunidade de marcar quantas pessoas assistiram, só para tá. controle depois. Ver se apareceu na tela de vocês uma enquete, dando a possibilidade de responder quantas pessoas assistiram. Para mim apareceu, Jonas. Apareceu? Vocês podem responder, por gentileza? Só marcar a bolinha. Legal. Já vai ajudar bastante. Isso mesmo. Perfeito. Olha, tá enchendo rapidinho as barrinhas. Muito obrigado, gente, pela colaboração. Pela participação. É verdade. Muito obrigada mesmo. E depois eu vou mandar um link para vocês avaliarem o que vocês não sabiam, né? Acho que eu posso colocar aqui já, né? Aquela enquete para perguntar o que vocês... Colocar no bate-papo? É. Pode ser. Uma pesquisa, né? Você tem aí, Jonas? Não, eu não tenho aqui. Espera aí, deixa que eu ponho aqui, então. Tá. Essa pesquisa é muito importante para a gente saber o que vocês não sabiam do que a gente falou, se foi relevante, se... Ah, eu já sabia tudo. Ah, não, eu não sabia tal informação. Então, é só acessar aí e responder para a gente, tá bom? Agora sim, hora da janta, Max. Isso aí. Vamos jantar. Vamos jantar agora. Boa noite, gente. Tchau, Então, boa tá noite, bom, gente. gente. Boa noite. Não Boa esquece de noite. responder, não, tá bom? Até mais. Uma boa noite para vocês. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, até a próxima.